Olá, seja bem-vindo. Mais um devocional, graças a Deus. E eu quero trazer para a nossa reflexão hoje uma palavra sobre o poder do silêncio. E antes de dar início à nossa reflexão, eu quero contar aqui uma história. Um certo fazendeiro, ele tinha um relógio muito valioso, tanto valor financeiro quanto afetivo, porque já de geração em geração estava na sua família. E esse fazendeiro havia perdido esse relógio dentro desse celeiro. E ele chamou todos os trabalhadores, chamou toda a sua família, todos começaram a procurar esse relógio. Mas, já passado muitas horas, ninguém conseguiu encontrá-lo. Até que uma criança chegou para ele e disse: "Eu posso procurar o seu relógio?" Claro, é mais uma tentativa, né? Todos já tentaram, não tenho nada a perder. E essa criança entrou sozinha no celeiro e com poucos minutos depois ele voltou com o relógio na mão. O fazendeiro ficou impressionado e disse: "Como você conseguiu? Todos nós procuramos e não encontramos." E o menino respondeu: "Apenas me sentei no chão em silêncio, fiquei escutando o tic-tac do relógio e fui na direção correta." E é isso que acontece quando ficamos introspectivos. Quando nos silenciamos, quando a gente tenta entender todos os sons, todas as vozes que estão dentro da gente, a gente vai conseguir identificar tudo que está nos prejudicando de alguma forma de ter uma vida mais plena. E eu trouxe para a nossa reflexão aqui 2 versículos que estão em Lamentações que falam sobre o silêncio. O primeiro está em Lamentações 3:17, que diz o seguinte: "As palavras do sábio devem ser ouvidas em silêncio." E o outro está em Lamentações 3:26-28, que diz: "Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio." O silêncio é um ótimo aliado para que a gente possa reconhecer o que está sendo pesado na nossa vida, o que está nos impedindo de ter uma vida plena de realização, porque dentro de nós há muitas vozes, e nós não paramos e não conseguimos nos observar e nem compreender o que esses pensamentos estão fazendo com a gente. E o silêncio é quem vai nos fazer descobrir o que é que está causando bloqueio para que nós possamos ter uma vida mais tranquila, mais serena, com menos ansiedade, descobrir o que nos oprime, o que nos afasta do momento presente, o que nos traz mais aflição, o que nos deixa mais calmo. Nós não conseguimos identificar e nós não conseguimos trazer esse equilíbrio porque nós não conseguimos identificar muito bem o que essas emoções produzem na gente. Nós não conseguimos discernir de fato qual o sentimento é naquele momento. Muitas vezes nós achamos que estamos apenas com uma irritação quando é uma raiva, na verdade, um ressentimento. Nós não conseguimos identificar quais são os padrões que a gente repete todas as vezes quando determinada situação acontece, para que a gente possa eliminar esse padrão das nossas vidas. Então, o mero fato de encararmos o nosso sofrimento, as nossas questões internas, o simples ouvir a nós mesmos, o que está acontecendo, entender cada sentimento que está sendo gerado dentro de nós, já é o suficiente para nos trazer uma melhor compreensão de quem nós somos e de como reagimos diante das coisas. Por isso que eu gosto tanto dessa palavra de Jeremias, em Lamentações, que eu acabei de ler, porque o assentar-se solitário e ficar em silêncio é você estar consigo mesmo, com todas as suas questões, tratando cada uma como de fato deve ser tratada, conhecendo cada uma minuciosamente, porque dessa forma você vai conseguir identificar todos os seus gatilhos, você vai conseguir identificar tudo que te desagrada, você vai conseguir identificar coisas que você jamais tinha observado, reações, sentimentos, emoções que você jamais imaginava que você tinha. Quando Jeremias diz: "As palavras dos sábios devem ser ouvidas em silêncio", porque nós não conseguimos silenciar para entender o que realmente nós estamos sentindo. E à medida que nós silenciamos todas essas vozes que estão gritando ao mesmo tempo sobre diversos assuntos, sobre diversas temáticas, diversas preocupações, nós conseguimos ter mais sabedoria, porque nós vamos nos conhecendo melhor, nós vamos aprendendo a ter um melhor trato com as nossas emoções e com nós mesmos. E isso vai produzir em nós muito mais sabedoria, porque à medida que nós nos conhecemos, à medida que nós trabalhamos cada
situação que está gritando dentro de nós, porque nós não conseguimos silenciar e a gente fica tentando o tempo inteiro sair para fora disso, mas são muitas vozes gritando dentro da gente e a gente não consegue identificar qual é a forma correta de lidarmos com determinada situação. Então, através do silêncio é que a gente consegue identificar todas essas emoções e como elas podem ser trabalhadas da melhor forma. Tem uma frase que é muito boa que diz o seguinte: quem medita é ao mesmo tempo um artista e um guerreiro. Então, eu acho interessante essa frase porque somos artistas, estamos moldando como se fosse uma argila. Estamos moldando nossos sentimentos, estamos moldando nossas emoções, estamos remodelando, ressignificando padrões e ao mesmo tempo somos guerreiros porque requer coragem, requer equilíbrio, requer força para cortar as amarras, para cortar o que está nos fazendo mal, para identificarmos aquilo que muitas vezes ignoramos e que achamos tão natural. Coragem para modificar e ver todos esses monstros, olhar de frente para eles, enfrentá-los, ainda que isso custe uma mudança dolorosa. Porque à medida que identificamos essas cordas que nos prendem e conseguimos nos desvencilhar delas, nos tornaremos livres de nós mesmos e de males que outras pessoas também nos fizeram e de coisas que o dia a dia nos traz. E para isso é necessário que a gente separe um tempo para sentarmos, olharmos para dentro de nós mesmos, que possamos olhar com honestidade tudo aquilo que tem nos feito errar no meio do caminho, tudo aquilo que tem nos feito entristecer no meio do caminho, tudo aquilo que tem nos feito parar, o que é que consegue nos paralisar, quais são as situações, as emoções que nos paralisam no meio do caminho, porque a partir do momento que eu conheço isso, eu posso trabalhar numa determinada situação. Quando vier o problema, eu já vou estar sabendo mais ou menos como lidar com aquilo. Se eu não cuido do meu interior, eu vou ficar passando pelas coisas a vida toda em círculo, porque eu não vou conseguir administrar as minhas emoções. Isso se chama, nos dias de hoje, inteligência emocional. Existem livros escritos a respeito disso, inclusive. Todas as vezes que a gente se conhece mais sabedoria nós alcançamos. Cada vez que a gente aprende a silenciar, a se ouvir, a entender e compreender tanto o que está internamente, tanto o que nos rodeia, isso vai nos levar a uma sabedoria maior. Salomão vai dizer em Provérbios 14:8, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Aquele que não entende o seu caminho, aquele que não entende a si próprio, aquele que não sabe lidar com as questões da vida, da forma como ela se apresenta, este não tem sabedoria. Ser sábio não é só usar de palavras bonitas, saber dialogar, saber se comunicar, dar bons conselhos. Ser sábio é ter conhecimento de si próprio e do mundo que o rodeia e saber lidar da melhor forma com todas as questões que vão se apresentando ao longo da sua caminhada, ao longo da sua vida. Nós estamos vivendo o tempo todo num mundo barulhento, mas o barulho que é mais prejudicial é o que está dentro de nós. Nós precisamos trazer quietude para o nosso ser. Nós precisamos trazer quietude para a nossa mente. E essa introspecção é uma forma de autoconhecimento. E ela produzirá em nós muito mais sabedoria, muito mais bom senso, muito mais domínio próprio. Nós saberemos lidar com questões que antes achávamos muito mais complicadas, muito mais complexas e que achávamos que não teríamos capacidade para passar porque nós não conhecemos quais são as nossas reações reais diante daquele problema. Nós não trazemos quietude suficiente internamente para que possamos ter um enfrentamento melhor das coisas que se apresentam diante de nós. Eu vou concluir trazendo uma historinha curtinha. Um certo homem disse que queria ser monge e foi para um determinado mosteiro. Chegando lá, ele foi avisado de que todos lá faziam um voto de silêncio e a cada 10 anos só podiam falar 2 palavras. Quando terminou esse prazo, as 2 palavras que ele falou foi cama ruim. Ele ficou em silêncio por mais 10 anos. Quando ele enfim pôde falar, ele disse comida ruim. Passaram-se mais 10 anos, quando ele enfim pôde falar mais 2 palavras, ele disse eu desisto. 30 anos ele passou em silêncio, ele só soube reclamar, ele não aprendeu a reconhecer o que poderia trazer para ele um bem-estar e uma felicidade, e ele saiu do mosteiro da mesma forma como entrou. O que eu quero dizer com isso é que nós estamos em eterna impermanência. Nós estamos num fluxo contínuo de aprendizado. Nós passamos por muitas coisas na nossa vida e não aprendemos nada com ela. Nós precisamos ser diferentes do que fomos semana passada, do que fomos o ano passado, do que fomos há 10 anos passados. Nós precisamos estar o tempo todo nesse fluxo e nós só vamos saber quem realmente nós somos, nós só vamos conseguir mudar
internamente nossos atos, nossas emoções, nossos pensamentos, nossa forma de encarar a vida, se nós realmente nos conhecermos e se nós abrirmos brecha para que o que está externo e interno esteja nos ensinando o tempo inteiro, porque nós estamos num eterno aprendizado. Ninguém é sábio o suficiente nunca. Até o fim, nós estaremos aprendendo todos os dias. Que você possa trazer esse autocuidado para a sua vida. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então veja, um templo muito barulhento, com muitas vozes ao mesmo tempo, é impossível da gente ouvir a voz de Deus. É impossível da gente ouvir a voz do Espírito Santo, a voz do Mestre diante de determinadas situações que estamos passando. É só através do silêncio dentro de nós mesmos que vamos conseguir identificar a voz do Consolador, a voz de Deus, nos ensinando, nos dando sabedoria. E a Bíblia nos diz, aquele que não tem sabedoria, peça, porque Deus dá. Fica com Deus.